única coisa que serve celular no culto é para poder não deixar os papelzinhos da gente voar, não é isso? Bom, gente, boa noite, igreja, boa noite a todos que estão aqui essa noite e todos que estão acompanhando também pelo canal da nossa igreja pela internet. Bom, dando procedimento, prosseguindo em relação às mensagens de quarta-feira, onde nós estamos trabalhando o tema da campanha de missões mundiais. Viva o poder de transformar. Bom, há um personagem bíblico que viveu o poder da transformação na vida desse personagem. Ele tinha uma realidade, e a partir do momento em que ele mudou, ele transformou a sua vida, isso ocasionou um impacto, não só na sua própria vida, mas também dos seus familiares e até pela posteridade. Então eu gostaria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 2, e a partir do primeiro versículo, a gente vai ler um pouquinho sobre esse personagem. Vamos então? Livro de Josué, capítulo 2, a partir do primeiro versículo, diz assim, a palavra de Deus para nós essa noite. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões, e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: manda embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez o alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem de Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima, nos céus e na terra e embaixo. Jura-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com minha família. Dei-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e da minha mãe, de meus irmãos e das minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livra-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiu. Se vocês não contar o que estamos fazendo, nós os trataremos com bondade, e outras versões, misericórdia, e fidelidade quanto o Senhor nos dê a terra. Então Raabe o ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não o encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois
poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que vocês nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, vocês não tiverem amarrado esse cordão vermelho na janela, pelo qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para casa seu pai e sua mãe e todos de sua família. Qualquer pessoa que sair dessa casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de qualquer um desta casa, se caso alguém entrar e tocar em alguém. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como você disse, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. A verdade é que vivemos uma geração aonde queremos a salvação, queremos muitas vezes todas as bênçãos de Deus, mas esquecemos de um ponto principal, que é a justiça de Deus. Falamos muitas vezes de amor de Deus e não entendemos isso como que era o amor de Deus referente àquela realidade. Trazemos muitas vezes o amor de Deus para a nossa realidade. Muitas vezes confundimos o amor de Deus como um Deus de carinho, aonde podemos fazer qualquer coisa, e esquecemos de sua justiça. Esquecemos que o amor de Deus é uma só dimensão do caráter dele. Existe também a justiça, a bondade, a misericórdia. Isso tudo são facetas de Deus. Como um diamante, cada lado do diamante tem a sua própria faceta. E o amor é exatamente uma de suas facetas. E o tempo todo no Antigo Testamento vemos um Deus amoroso que guia o seu povo o tempo todo. E às vezes não entendemos isso quando não somos pais, mas a partir do momento que viramos pais nós entendemos, porque o pai, ele corrige muitas vezes o filho que ama. E aqui nós vemos um estado de juízo diante de um povo. Josué vinha subindo pelo rio Jordão e diante da cidade de Jericó, ele manda 2 espias. E o povo estava amedrontado. E o povo sabia que vinha uma grande massa de pessoas e iria destruir a todos. Porque na realidade era uma ordem que Deus havia dado. Pega e destrói todos os povos pelo caminho. E esse é o primeiro ponto que a gente gostaria de observar nessa noite. O juízo de Deus. Está no primeiro versículo. Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Gente, não há casualidade na palavra de Deus. Eu não vejo muitas vezes coisas que acontecem por acontecer na palavra de Deus. Esses homens, eles entraram na cidade de Jericó e encontraram exatamente com Raabe. E era exatamente Raabe que tinha o seu coração desejoso por salvar. Muitas vezes pensamos uma palavra de Deus, de conforto, de salvação, mas esquecemos o seu juízo. E é inevitável que falamos também do seu juízo. Agora, pensem comigo. Josué, quando sai do Egito, junto com o povo hebreu, pelo comando de Moisés, eles não entram diretamente pela terra de Canaã. Eles atravessam o Mar Vermelho, atravessam o que é chamado hoje o território da Jordânia, sobem pelo aquele território e vão exatamente pela entrada da terra, que é Jericó. Quando eu era mais novo,
e até mesmo logo quando eu era recém-convertido, eu não entendia esse Deus de amor que tinha no Antigo Testamento. Porque quando eu lia o que acontecia no Antigo Testamento, principalmente com o povo de Deus, julgando todos aqueles povos à sua volta, eu achava o povo de Deus um pouco meio sanguinário, violento, ao ponto de às vezes pensar, poxa vida, Deus no Antigo Testamento, ele era um Deus meio de mau humor. Deus de amor era Jesus no Novo Testamento. Eu não compreendia muito bem isso. Mas eu não entendia muitas vezes esse juízo de Deus que era aplicado nesses povos. E com isso eu gostaria que a gente pudesse voltar um pouquinho na palavra de Deus, no livro de Gênesis. Abre comigo o livro de Gênesis, versículo 15, capítulo 15, a partir do versículo 13. Como diz, a justiça de Deus, ela não pode ser subtraída da sua palavra, tá? Gênesis 15, a partir do versículo 13. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Vocês, porém, irão em paz, e seus antepassados, em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, ou seja, Deus está falando com Abraão: Abraão, seus descendentes vão voltar para cá. Então Abraão conhecia a terra onde ele vivia, a terra de Canaã, porque a maldade dos amorreus ainda não tinha atingido a medida completa. Bom, aqui Deus está dando uma promessa a Abraão. Esse aqui é a parte do pacto entre Deus e Abraão. Deus está virando para Abraão: Abraão, eu vou te dar essa terra onde você vive, percorre toda ela, só que os seus descendentes, vai passar o seu filho, vai passar o seu neto, e os seus descendentes serão escravos em terra alheia. Eles não estarão nessa terra. Então, Abraão, eu vou te dar a letra o seguinte: quando passar 400 anos daquilo que eu estou te falando, do período de escravidão, a minha medida de ira, a minha longanimidade com os povos dessa terra, vai chegar num ponto tão grande, que vocês vão voltar para essa terra. Porque Deus estava afirmando para Abraão o seguinte: vocês vão ser a moeda de juízo, o braço do meu juízo para os povos dessa terra, para os amorreus. Só que é o seguinte, os amorreus, eles eram descendentes diretos dos cananeus. Canaã. Canaã era filho de Cã. Um ponto, às vezes, a gente pensa que esses povos eram todos idólatras, muitas vezes até politeístas, pagãos. Só que Cã, para quem conhece um pouquinho da história bíblica, ele é filho de Noé. Noé, durante o tempo, ele viveu numa sociedade, numa realidade corrupta, maldosa, e Deus chegou a um ponto de uma ira tão grande, que disse a Noé: Noé, constrói uma arca, que eu vou matar todo mundo. Porque a maldade chegou ao tal ponto, que eu não consigo ter mais longanimidade com esse povo. Então, mesmo esse povo, esses cananeus, esses amorreus, eles sendo pagãos, eles não seguindo a Deus, eles tinham conhecimento de Deus, eles eram descendentes de Noé. Então a maldade desse povo chegou ao tão ponto, depois de 400 anos, que Deus libertou esse povo do Egito. Agora vocês vão ser meu braço de juízo por eles.
Não tem como você separar o amor de Deus da sua justiça. Não tem como falar de salvação sem antes falar de um Deus justo, que julga aquele ao qual Ele quer bem. Como eu disse, o Pai, Ele vai dar o corretivo necessário àquele que ama. Mas quando eu via isso, gente, tá certo. Não é em relação a um só povo. Eu estou vendo na genealogia que esses próprios cananeus são descendentes de Noé. Eles conheciam a palavra de Deus, mas na minha cabeça muitas vezes não entrava. Não parecia às vezes que Deus, Ele dava tudo de bom para os israelitas? Que eles poderiam descer a marreta nos outros povos de toda da região afora e nada de mal acontecer com eles? Mas a história não é bem assim. Gostaria que a gente pudesse observar agora, livro de Reis. Livro de Reis, 1 Reis, capítulo 9. 1 Reis, capítulo 9. Talvez você possa estar achando que eu posso estar fugindo um pouquinho, mas é o seguinte: quando Josué, ele é introduzido na terra prometida, ele não toma posse de toda a terra. Quem vai tomar posse de toda a terra, da totalidade da terra prometida, é Davi, o rei Davi. Ao ponto de quando Salomão, ele sobe ao poder, o reino teve paz. Não havia nenhum outro inimigo para que pudesse ser julgado por Deus. Então Salomão, ele vai constrói um templo suntuoso, e no dia dele consagrar o templo a Deus, Deus aparece. E é esse trecho que a gente poderia observar agora. Capítulo 9, versículo 6. 1 Reis, capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: mas se você ou seus filhos se afastarem de mim, e não obedecerem os meus mandamentos e os decretos que lhe darei, eu lançarei culto lançarem culto a outros deuses e adorá-los, tirarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para bem longe da minha presença, esse templo que consagrei a meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. E embora esse templo seja imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessa a essa terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, e adorando-os, prestando-lhe culto, por isso o Senhor trouxe sobre eles toda essa desgraça. Estamos falando de um Deus justo, aonde Ele vai julgar, sim, a maldade do seu povo. Assim como Josué e todo o povo, eles foram o braço de juízo de Deus para aqueles habitantes de Canaã. Aqui Deus está falando: se vocês se apartarem das minhas leis e dos meus mandamentos, eu vou levantar um braço forte para poder julgar vocês. Então não tem como você separar o amor de Deus de sua justiça. Não tem como falarmos de salvação, que é o assunto sobre Raabe, sem falarmos de um Deus justo. E Raabe estava em meio a um povo injusto, um povo incrédulo, um povo mau, aonde a medida de sua maldade chegou à longanimidade de Deus ao ponto dele julgar esse povo. Ela, dentro do seu coração, ela desejava ser salva. Então não podemos pensar que um Deus justo seria só para o povo de Israel. Seria uma mentira. Então eu gostaria que a gente pudesse observar esse julgamento
contra o povo de Israel, no livro de 2 Crônicas, capítulo 36. Segunda Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 15. Aqui fala sobre a queda de Jerusalém. Olha o que lemos. Deus dá uma promessa a Salomão, na hora que ele consagra o templo, que ele julgará o povo, se o povo se afastar dele. Agora olha aqui, versículo 15. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expulsaram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. O Senhor enviou contra ele o rei dos babilônios, que no santuário matou seus jovens na espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles na mão de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, como os tesouros do templo do Senhor, os do rei e dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que haviam neles. Nabucodonosor levou para o exílio, na Babilônia, os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos e de seus descendentes, até a época do fim desse domínio e o início do domínio persa. Como eu falei, não dá para falarmos de uma salvação sem falarmos do juízo. Porque se há o projeto de salvação, significa que há um juízo vindo. Há um juízo vindo àquele povo de Jericó. E Raabe, quando ela vê aqueles espias, ela na mesma hora, ela vira para eles e pede um acordo. Porque ela é desejosa nesse coração. Porque ela entendia. Eu não sei quem chegou para Raabe para poder pregar para ela. Eu não sei quantos profetas, como que Deus havia se manifestado através, talvez, de mensageiros para aquele povo. Como eu não sei, eu não posso acrescentar coisas que não tem na Bíblia. Mas nós sabemos que havia um juízo de Deus vindo. E Raabe, ela faz uma opção. Muitas vezes poderíamos pensar, gente, mas Raabe, ela traiu todo aquele povo. Mas só que ela estava de coração desejoso para ser salva. E ela queria muito ser salva, não só ela, mas toda a sua casa. E aqui entra o segundo ponto, que a gente poderia observar nessa história de Raabe. Segundo ponto, capítulo 2 de Josué, vai estar no versículo, a partir do versículo 12. Versículo 12. Jura-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dei-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, e de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence, e livra-nos da morte. Versículo 14 agora. A nossa vida pela de vocês. Os homens lhes garantiram.
se vocês não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com misericórdia, fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. O segundo ponto que a gente pode observar nessa história de Raabe é crer e obedecer. A palavra de Deus diz que crê no Senhor Jesus e será salvo toda a sua casa. Mas é muito raso em relação à palavra. É muito raso porque há uma postura daquele que realmente crê na palavra de Deus. Se você obedece à palavra de Deus, isso reflete porque você crê naquilo que é falado ali. Gostaria que a gente pudesse observar, livro de Romanos, capítulo 10. Romanos 10, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O texto que todo crente aprende, desde a época em que ele aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, no caso, João 3,16. Mas esse texto, ele é muito importante, porque ele fala de uma obediência, aqui esse Romanos 10, 9. O primeiro ponto que ele observa é o seguinte: obedeça. Você tem que aceitar Cristo como Senhor. E o Senhor aqui, o original aqui falando aqui, é Cúrios. Cúrios, ele fala que é uma pessoa que ele detém total poder sobre você. Quando os cristãos eram presos pelo Império Romano e eram levados para a arena, os soldados romanos, eles viravam para os cristãos e falavam o seguinte: quem é Cúrios para você? Os cristãos viravam e falavam: é Cristo. Não, é César. Não, é Cristo. Cúrios para mim é Cristo. Se você falar que é Cristo, você vai para o leão, você vai para a arena, você vai morrer pelos gladiadores. Eu falei: não, Cúrios para mim é Cristo. Então, leão neles. E é isso que os espias chegam para Raabe e falam: você diz que crê, mas você vai ter que obedecer. Há um senhorio de Deus sobre você. Muitas vezes queremos um Deus que salva, mas muitas vezes não queremos colocar o nosso pescoço na canga e deixar que o senhorio de Cristo conduza nossas vidas. Abandonar as velhas práticas, a medida do velho homem. Muitas vezes o salvo é pela boca. Aceitei a Cristo pela boca e já está tudo certo. Vou viver a minha vida na festa e na flauta como se nada tivesse acontecendo. Mas a palavra aqui, ela é bem clara. Crê no Senhor Jesus, o Senhor, Cúrios. Aí sim, você pode professar com a sua boca que você é salvo por Ele. Então aqui a gente pode observar uma postura de Raabe, aonde ela aceita a obediência daqueles homens. Aqueles homens, eles pediram uma só coisa: a gente vai sair daqui, mas você não vai entregar a gente. Aí sim, você será salva. Porque a partir do momento em que nós invadirmos essa cidade, e você ter avisado para eles que a gente esteve aqui, nós estaremos desobrigados dessa salvação que nós estamos te falando. Precisamos ter autoridade nas palavras que professamos. Muitas vezes queremos um Deus que simplesmente salva, o Salvador,
mas a palavra diz: Senhor e Salvador. O Senhor vem na frente. Se você não coloca a sua cabeça na canga, se você vive a vida cristã como antes de ter aceitado a Cristo, sinal que você não aceitou Ele como Salvador. Temos aqui um bombeiro na nossa igreja. É muito fácil ele chegar para salvar uma pessoa e a pessoa chegar: ah, bom, bombeiro, que bom que você chegou aqui, eu estava precisando tanto aqui de uma ajuda nisso e nisso e nisso. Eu falei: não, meu amigo, eu vim aqui salvar você. Agora, orientar a sua vida, ser senhor da sua vida, já não me compete a minha profissão. Eu vim te salvar. Mas queremos um Deus que salva, mas não queremos um Deus, o senhorio de Deus em nossas vidas. E o terceiro ponto que a gente pode observar na história de Raabe, que mudou a sua história, o poder de transformação na sua história está aqui. A partir do versículo 17 de Josué. Versículo 17. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa sua mãe e seu pai, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair dessa casa será responsável por sua própria morte, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Versículo 21. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu, e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Na Bíblia não há coincidências. Esses homens, eles foram guiados durante muito tempo por Josué no deserto. Lembrando-se que quando eles saem da terra do Egito, eles ficam rodando por 40 anos até eles poderem entrar na terra de Canaã. Aquela geração inteira que havia saído do Egito, só Josué e Calebe puderam entrar. E com certeza, esses dois homens e boa parte dos mais anciãos falaram para esses espias a realidade de quando eles saíram do Egito. Quando eles saíram do Egito, o anjo da morte ia passar, matando todos os primogênitos. E havia um jeito só de escapar do juízo de Deus no Egito, aonde Deus orienta que colocasse o sangue de cordeiro como sinal nas portas. Então esses espias, com certeza, guiados pelo próprio Espírito de Deus, eles vão e falam para Raabe: Raabe, você vai colocar esse fio vermelho para que seja um sinal para que você seja salvo. Por que exatamente um fio vermelho? Porque com certeza é a realidade que eles tinham. Aquilo que foi trago na mente deles. Se a gente observar no versículo 15, no versículo 15 diz o seguinte: então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda. A corda no original hebraico fala shebel. Sami, e shebel no original hebraico é a mesma coisa que corda. É exatamente uma corda. Não há nada demais. Só que, quando os espias chegam para Raabe e falam para ela colocar aquele cordão, em algumas versões falam não vermelho, mas uma outra denominação. Mas quando eles falam cordão vermelho, eles não estão falando simplesmente de uma corda, porque o original hebraico é diferente. Fala de
Tikevar. Tikevar é uma expressão do hebraico que fala esperança. O que aqueles homens estão falando é o seguinte: Raabe, você vai colocar o cordão da esperança para que todos os que entrem nessa cidade para julgar Jericó saibam que vocês estão salvos. E isso remete o sangue de Cristo na cruz, porque isso aponta o tempo todo para Cristo. Quando falamos do Cordeiro Pascal sacrificado na época do Egito, estamos falando de Cristo. E Cristo hoje é o nosso Cordeiro Pascal. E é exatamente isso que esses homens estão falando. Eles estão dando a oportunidade de Raabe se salvar. Então eles dão a ela um fio vermelho, um sinal de salvação na vida dela. E essa mulher, ela conseguiu viver o poder de transformação na vida dela, porque em um momento ela decidiu seguir a palavra de Deus. Ela, mesmo dentro de uma realidade totalmente idólatra, totalmente de apostasia, ela decidiu e mudou o cenário da vida dela e o cenário de sua casa. Ela salvou todos na sua casa. Isso remete às palavras de Paulo ao carcereiro: crê, Senhor Jesus, que será salvo tu e tua casa. Quando o anjo aparece para Cornélio e diz: manda chamar Pedro, que dirá palavras aonde serão salvos tu e tua casa. A salvação ainda é individual, mas o projeto de Deus, ele é familiar. E a casa ali, no original grego, fala de oikos. E oikos, ele não significa só uma casa física, uma morada. Ele fala de família. Ele significa pai, mãe, filhos, funcionários, amigos. Não é que a partir do momento em que você aceita Jesus como Senhor Salvador da sua vida, você vai salvar todos da sua casa, não é isso. Mas através de você, a palavra de Deus entra na sua casa, é onde a ação do Espírito Santo pode salvar todos da sua família, todos o seu oikos. E é isso que aconteceu na vida dessa mulher. Essa mulher, ela faz uma opção de seguir a Deus. E com isso ela salva todos de sua família. E finalizando a palavra de Deus aqui para mim essa noite, gostaria que a gente pudesse abrir em Mateus capítulo 1. Já vou finalizando. Raabe, ela não só viveu o poder da transformação para ela e a sua casa, literal, fisicamente, mas a ação de Raabe naquele momento em que ela aceita a salvação, que ela pede salvação àqueles espias, ela grava o nome dela para a posteridade. E aqui no capítulo 1 de Mateus fala exatamente sobre isso. Versículo 5: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Essa aqui é a genealogia de Jesus. A palavra de Deus fala que Deus havia dado uma promessa a Davi, que o Salvador viria da linhagem de Davi, aonde ele se sentaria num trono eterno. E Raabe, ela está na genealogia de Jesus. Aquela ação lá atrás não salvou só a vida de Raabe daquele juízo, ela também salvou os seus pais e toda a sua família. Mas o nome dela entrou
na família de Jesus. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a nós não salvamos só a nosso destino de ir para o inferno, mas Deus nos coloca de novo na família de Deus. E é isso que Raabe conseguiu. Ela cravou o nome dela na família de Deus, na genealogia de Cristo. E se nós pudéssemos escolher na Bíblia mulheres que poderiam entrar na genealogia de Jesus, duvido que nós escolheríamos Raabe. Mas sabe o que a palavra de Deus ensina? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficou passada. Essa mulher era uma prostituta e hoje ela está na genealogia de Cristo. Que possamos ter esse impacto de uma vida transformada, o poder da transformação, viver isso em nossas vidas. Agora, para nós aqui essa noite, para você que está nos acompanhando pela internet, está aí em sua casa, temos duas perguntas. Você pode ser Raabe, a pessoa que está precisando da salvação, que vive em meio a um caos social, uma realidade de depravação. Você precisa dessa salvação. Mas você também pode ser o espia. Estamos falando sobre missões mundiais. Você pode ser aquele que vai falar da salvação para uma Raabe. Vai falar da salvação para alguém que vive uma realidade completamente devastada. Alguém que não tem mais escapatória de vida, mas é desejoso, está ali com seu coração apertado, precisando daquela palavra, e você vai ser o espia. Senhor meu Deus, que essa palavra, Senhor, possa entrar nos nossos corações, que possamos, Senhor, a cada dia colocar em prática aquilo que o Senhor tem para nós. Que a palavra de hoje, Senhor, não possa ser simplesmente uma apresentação didática ou formal daquilo que o Senhor tem nas suas escrituras, mas que ela possa impactar as nossas vidas, para que ela possa trazer conserto, para que ela possa, Senhor, trazer renovo para a minha vida e para a vida dos meus irmãos e todos aqueles que nos acompanham. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém. Amém. Gostaria de chamar o ministério de louvor.